Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Vitor Santuzzi, sou professor da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, tá? E hoje a gente vai tratar do tema Reforma Protestante e Contra-Reforma, que é o tema da segunda semana do PET 2 de Ensino do Estado de Minas Gerais. Aqui à direita estão os meus logins aí, os meus perfis, o Facebook, o Instagram e o Telegram, edu.vitorsantuzzi ou @vitorsantuzzi, tá certo? Então sigam lá, dê o like nesse vídeo, se inscreva aí no canal e vamos ao que interessa, né? Vamos falar de reforma protestante e contra-reforma. Bom, para a gente começar a entender como que se deu esse processo, a gente tem que entender o cenário político, econômico e cultural da Europa naquela época. A gente estava tendo uma mudança política. A gente estava começando com os estados absolutistas modernos, que isso estava indo de encontro ao poder que a igreja exercia durante a Idade Média. Então a gente tem a mudança da Idade Média para a Idade Moderna e a formação dos estados absolutistas ela vai de encontro a esse poder que a Igreja Católica queria manter. Então nós temos os reis de um lado, fortalecidos pela burguesia, contra a igreja do outro. Tá? A nobreza ela tinha interesse nas terras da Igreja Católica e então isso foi algo que favoreceu que acontecesse a reforma protestante, tá? E a igreja também naquela época ela proibia a ascensão social e a economia burguesa, ou seja, a igreja ela pregava que você não podia ter acúmulo de lucro. Quem podia ter dinheiro era só a igreja. Então o burguês normal ele não podia acumular dinheiro, tá certo? E isso foi um choque entre as duas, entre a igreja e a burguesia, que estava surgindo com a formação dos estados absolutistas, com a transição do feudalismo para o capitalismo primitivo, tá? Então, além disso, a gente tem também o renascimento cultural, que foi uma nova mudança na cultura em geral, novos pensadores com novas ideias mais críticas. Muitos desses pensadores surgiram dentro da própria igreja, como a gente vai ver a seguir, tá certo? E além disso, Gutenberg também já tinha criado a imprensa, ou seja, agora estava fácil fazer livro e espalhar ele pelo mundo, tá? Vamos lá, no cenário político, econômico e cultural a gente também tem a Igreja Católica muito dogmática e repressora. A gente tinha a Santa Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, caçando quem era contra a Igreja a todo vapor. Além disso, a gente já tinha também o cenário das Cruzadas, tá? É importante a gente salientar também que a crítica à igreja sempre existiu, tá? O Dante, lá no século XIV, ele já, quando vai escrever a Divina Comédia, ele coloca no passeio dele pelo inferno o Papa dentro do inferno. Então, olha só que doideira. Nessa época a gente já tinha uma crítica a ponto de colocar um Papa no inferno, por conta da visão ruim que a sociedade tinha dele, tá? Além disso, a gente também tinha os padres que desrespeitavam o celibato e mantinham amantes, tinham filhos. A igreja ela vendia indulgências, ou seja, se quisesse ser salvo, o caminho mais fácil pela igreja era você pagar um dinheirinho e comprar uma vaga no céu, assim como o perdão também. E a gente tinha a chamada simonia, que era a venda de objetos sagrados, ou seja, chegava o padre lá na missa, ó galera, vão comprar aqui um pedaço da cruz de Jesus, vão comprar aqui a água do rio onde Jesus foi batizado, enfim. A igreja ela fazia a festa, vendia qualquer coisa como como se fosse sagrada e fazia uma bela grana em cima disso. O Martinho Lutero, então, ele era um monge agostiniano, era um cara que cresceu dentro da igreja, ele era um teólogo. Ele nasceu no que hoje é a Alemanha, no antigo Sacro Império Germânico, tá? E ele cresceu dentro de um mosteiro, então ele teve a educação dele toda feita pela própria Igreja Católica. Ele estudava a Bíblia e ensinava teologia em uma universidade católica. E o rompimento dele com a Igreja se deu quando o Papa Leão X ele quis construir a nova Basílica de São Pedro em Roma. E ele autorizou a venda de indulgências lá no Sacro Império Germânico. Então Lutero viu o pessoal chegando lá para poder vender as indulgências e falou assim, não, pera aí, esse trem aí tá errado. Ele se revoltou
com a venda dessas indulgências e resolveu pregar 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Então, ele fez um textão lá no Facebook e colou isso aí na porta da igreja, tá? Hashtag chateado, hashtag P da vida. Bom, essas 95 teses, esse textão no Facebook que o Lutero fez e está pregando aí na porta da igreja, ele criticava várias coisas da igreja, não só a venda de indulgências, tá? Mas toda a corrupção e as contradições que a igreja tinha. Então ele pegou e jogou tudo pro alto mesmo e falou assim, não, esse trem tá errado, a gente tem que mudar isso. E ele queria mudar de dentro da igreja, tá? Ele era, além disso, também contra o culto a santos e a Maria. E, como eu já disse, o objetivo dele era mudar a igreja. Ele não queria ser expulso, não queria romper. Porque ele queria a igreja como está na Bíblia, tá certo? E o que ele via na época era que a igreja católica já não seguia muito o que Jesus fez, ou o que estava na Bíblia. Bom, quais são as doutrinas de Lutero? A primeira coisa que ele prega é a salvação pela fé. Você lembra que eu falei lá no início que para ser salvo você tinha que comprar a indulgência ou fazer boas obras? Então, para o Lutero, você se salvava pela fé. O simples fato de você acreditar em Deus já te levaria para o paraíso, tá certo? Além disso, ele pregava também o sacerdócio universal, que é o que? Qualquer pessoa ter acesso à palavra de Deus, ter acesso à Bíblia e facilitar a entrada de pessoas na igreja. Ou seja, qualquer um que quiser estudar, quiser se tornar um padre, ele poder ter a chance de crescer e estudar dentro da própria igreja. Além disso, ele pregava também a infalibilidade da Bíblia. Essa palavra difícil aí significa que é o poder máximo, ou seja, a igreja, na igreja católica naquela época, o poder era o Papa. E Lutero já queria que não, que o poder fosse a Bíblia, tá certo? Então ele era contra a palavra do Papa como a palavra absoluta. Ele acreditava na Bíblia acima de tudo. E, bom, a Igreja Católica não achou nada disso legal, resolveu expulsar, excomungar o Lutero, tá? Ele ia contra os 7 sacramentos também, enfim, dentro dessa lista de coisas que ele era contra, com exceção do batismo e da Eucaristia. E ele também não apoiava o celibato clerical, que é o padre não poder manter relações com mulheres. Ou seja, o padre naquela época, ele era proibido, só que arrumava sempre um jeitinho de fazer escondido debaixo dos panos. Tanto que chegou a ponto até do próprio Papa ter filho. Então, ele era contra isso, tá? E a favor da difusão da Bíblia, ou seja, Bíblia na mão geral, todo mundo poder ler a Bíblia e interpretar, tá? Tanto que Lutero ele foi o primeiro cara a pegar o Novo Testamento que estava em latim e botar em uma língua comum, colocar no alemão. E, bom, quando o Lutero ele foi expulso pela igreja, a burguesia olhou para ele e falou assim, pô, véio, esse cara aí pode ser interessante para nós. E foi atrás dele para poder sedimentar a igreja dele, tá? Ele então escreveu a Confissão de Augsburgo, tá? Que foi um documento que ele apresentou à Igreja Católica com as reivindicações dele e falando que a partir daquele momento ele estava criando a própria religião. Então, a partir desse momento aí a gente tem o protestantismo também. O primeiro deles, a Reforma Luterana, uma igreja pautada em críticas à Igreja Católica com o ideal de Martinho Lutero. Tá? Bom, um cara que veio depois, é esse barbudão aí, que lembra aqueles rabinos, é João Calvino. Ele era um estudioso francês que apoiava as ideias de Lutero, ele nasceu depois de Lutero, e leu as ideias e achou muito massa e resolveu aplicar essas ideias nas aulas deles, tá? E só que por mais que ele concordasse com muita coisa com Lutero, ele tinha algumas diferenças. Uma das diferenças era que Calvino ele pregava a predestinação, ou seja, você já nasce com o seu destino traçado, tá? Você já sabe o que você vai ser quando você morrer, para onde você vai. Você vai para o céu ou você vai para o inferno. E ele partiu desse princípio, ele teve essa ideia
com base no princípio de que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ou seja, se ele é onisciente, ele sabe de tudo, o que aconteceu, o que acontece e o que vai acontecer. Então, se ele já sabe o que vai acontecer e ele é onipotente, ou seja, ele pode mudar, mas ele não muda, tá? Ele tem esse poder na nossa vida. Você já tem o seu destino traçado. Ele já escolheu quando você foi feito, antes de você nascer, qual que seria o seu destino, para onde que você iria. Então, não importa o que você fizesse, você não tem escolha, tá certo? Você vai ter uma vida que é escolhida por Deus. Isso vai de encontro à ideia do livre-arbítrio, tá? E, bom, o que Calvino falava então? Já que você não tem escolha, ou você vai para o inferno, ou você vai para o céu, quem decide isso é Deus, não é você. Você tem alguns sinais que vão te falar se você está seguindo o caminho certo ou se está seguindo o caminho errado. O ter uma vida regrada, conhecimento da Bíblia, frequentar a igreja e ter uma vida próspera eram sinais que o Calvino falava assim, ó, você está no caminho bom e você provavelmente vai ser um cara salvo. Deus vai te levar para o paraíso, tá certo? E, bom, as pessoas gostaram disso, principalmente a burguesia gostou do tal da vida próspera, porque eles queriam ter acúmulo de dinheiro. E ter uma vida próspera, ter grana, é tudo que a burguesia quer, não é isso? Então, pô, se você ter grana é você ser salvo, olha que casamento perfeito da igreja calvinista com a burguesia. E os calvinistas eles tiveram vários nomes, dependendo de onde eles passaram. Os puritanos, presbiterianos, são igrejas que estão vivas aí até hoje, tá certo? Estão espalhadas pelo mundo inteiro. E, enfim, essa era a diferença do calvinismo para o luteranismo. O anglicanismo ele foi criado pelo rei Henrique VIII, lá na Inglaterra, porque ele era um cara que tinha casado com uma tal Catarina de Aragão, e ele teve filho com ela, uma filha, teve um porrada de menino ali, só que tudo morria, eles não ficavam vivos. E ele, como era um rei da dinastia Tudor, bem egocêntrico, ele acreditava que uma mulher não podia dar continuidade à dinastia Tudor. Então, o que ele fez? Ele rompeu com Catarina de Aragão, matou ela e casou de novo. Só que antes disso, ele tentou anular o casamento dele com a Catarina, para não precisar de matar ela, tá? Só que o divórcio dele não foi aprovado pela Igreja Católica. Então, ele, como não tinha outra saída, ele precisava de um macho, não podia deixar na mão de uma mulher, ele rompe com a igreja e cria sua própria igreja, a igreja anglicana, tá certo? Então, na Inglaterra, a partir de então, o rei passou a ser o representante tanto do Estado quanto da igreja. Então, se antes a gente tinha, por exemplo, lá no Sacro Império Germânico, você tinha um representante da igreja e um outro representante do reino, aqui é tudo na mesma pessoa. O Henrique VIII ele confiscou os bens da igreja e fortaleceu seu reino. Então, tudo que era da igreja católica que estava dentro da Inglaterra, ele passou a mão mesmo, passou a ser dele. E a igreja anglicana, ela se dá uma mistura da calvinista com a católica, tá? Os dogmas eles são calvinistas, mas a hierarquia é católica. Então, a parte boa lá de poder ter o divórcio, da vida próspera, ele pegou. E a parte boa da igreja católica, que é ele, uma pessoa mandar só, ele pegou também, tá? Bom, a igreja católica, diante de todas essas críticas, ela tinha que tomar uma atitude. Então ela convocou o chamado Concílio de Trento, tá? Que foi uma reunião da alta cúpula da igreja poder repensar o que eles iam fazer para poder barrar o crescimento de outras igrejas. Então eles reafirmaram alguns dogmas. O primeiro deles é a salvação pelas obras e pela fé, ou seja, o que te salva na igreja agora católica não é mais a indulgência, mas sim o que você faz e se você acredita em Deus, tá? O segundo deles, a importância da missa dentro da liturgia católica, ou seja, a missa é importante, tá certo? Até então as missas eram rezadas com o padre virado de costas e toda em latim. E a partir de agora elas não vão ser mais
rezadas assim. O padre ele passa a rezar de frente e numa linguagem que o povo consegue entender. Confirmou os cultos aos santos e à Virgem Maria, que era uma crítica dos protestantes, então a Igreja Católica mantém isso até hoje. Tá? Reativou a Santa Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, para poder perseguir quem era contra a Igreja. Reafirmou também a doutrina da infalibilidade papal. Infalibilidade, isso aí. Palavra difícil de falar. Mas ele reafirmou que o Papa é que manda, a palavra final é do Papa. E confirmou a existência do purgatório, porque tanto o calvinismo quanto o luteranismo eles não acreditavam no purgatório, que é o local onde você fica ali esperando para ser julgado. Você vai para cima ou você vai para baixo. Tá? Bom, a Contra-Reforma também confirmou os 7 sacramentos da Igreja e a indissolubilidade do casamento, ou seja, não pode divorciar. Até hoje a Igreja é contra isso, mas que a lei hoje permita, tá certo? Tanto que até hoje na Igreja Católica, se você é divorciado, a Igreja não orienta você a comungar, tá? Tivemos medidas e decretos também visando a unidade católica e o fortalecimento da hierarquia, ou seja, a Igreja se unir. Eles criaram também o Index of Prohibitorum, que é uma lista de livros proibidos. Entre esses livros estavam lá do Calvino, do Lutero, tá? E criou a Companhia de Jesus, que tinha como objetivo catequizar geral, ou seja, vinha aqui na época, estava começando a colonizar a América e a África. A Igreja Católica criou a Companhia de Jesus para poder mandar a religião para cá, catequizar esses índios que estavam aqui, catequizar os negros que vinham da África, tá, escravizados, tá certo? E além disso, ela também criou seminários para a formação de sacerdotes, ou seja, agora você pode decidir estudar e se tornar um padre e crescer dentro da própria igreja, tá? E reforçou a proibição do casamento para membros do clero, ou seja, padre não pode casar, padre, bispo, papa, ninguém pode casar. Até hoje é assim, tá? A Igreja Católica é uma crítica que tem uma discussão que ainda está vigente, mas é proibido, tá certo? Bom, gente, essa é a nossa aula. Desculpa aí a primeira vez que eu estou gravando, alguns errinhos na hora de falar, algumas gaguejadas, mas acontece, tá bom? Muito obrigado a vocês e espero semana que vem a gente estar junto aqui de novo.